nunca passou pela nossa cabeça fazer a venda da empresa. E para mim isso é muito legal como princípio, porque você precisa construir um negócio pensando no sucesso do negócio, gerar valor para o cliente e gerar resultado para aquele negócio. Geralmente quando você constrói um negócio já pensando em vender, já pensando em fazer algum tipo de movimento ou só para captar dinheiro, coisas desse tipo, a tendência é que dê errado. Eu brinco que sociedade ela é importante quando os perfis se completam. Se eu não tivesse o Gilson na minha vida, eu acho que eu já tinha quebrado várias vezes. Eu tenho certeza. Tinha tudo para dar errado. O nosso durou 10 meses. De quando a gente assinou o contrato com o nosso advisor, falamos, beleza, vamos fazer alguma coisa, até a assinatura de contrato com a Alpargatas. Cara, esses 10 meses, para mim, durou 5 anos. Foi muito complicado, porque é um misto de sentimentos ali. Tem dia que você acha que o negócio vai acontecer, no outro dia você acha que não vai acontecer nada, e você fica naquela ansiedade. Ao mesmo tempo que você tem que botar um negócio de pé, acelerar o negócio. No nosso caso, a gente tomou a decisão de não envolver a família, então minha esposa, a esposa do Gilson, até a última semana eles não sabiam de nada. Tudo na vida é venda e venda é relacionamento. Ninguém vai falar melhor que você. Você é a cara da sua empresa. Você que carrega a cultura da sua empresa, você que carrega estratégias do seu negócio, você que consegue falar de visão de futuro do seu negócio, porque quem compra geralmente compra visão de futuro, compra a longo prazo. Então, seja um investidor que vai entrar numa rodada ou vai comprar parcial ou até aquisição de 100%, ele precisa sentir a alma do negócio. Então, essa relação ela precisa ser sua. Não dá para delegar essa parte. Impossível. Impossível. A gente fala muito que o M&A acontece que o cara compra muito o empreendedor. E é verdade. Precisa comprar aquela paixão que você tem pelo negócio, você precisa vender isso. E que aí tem um mérito muito grande da Alpargatas, na minha opinião, de ter mantido a cultura da Oasis bem preservada, essa cultura de inovação, de experiência, de jornada. A gente continua no mercado atendendo os clientes e a gente tem esse mesmo tesão para tocar o negócio, para fazer as coisas acontecer. Isso é muito legal. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Zero ao Exit. Eu sou Rodrigo Miranda, CEO da VPX, cofundador da Zite, da Chip Delivery, e aqui, a cada episódio, a gente vai explorar a história de empreendedores que criaram suas empresas, escalaram e chegaram ao tão sonhado exit, a vender suas empresas para grandes grupos ou fazerem seus IPOs. A gente vai abrir essa caixa preta para desvendar o que tem de bom, os desafios, os perrengues por trás dessas histórias. E hoje eu tenho a honra, o prazer de receber um grande amigo meu, uma pessoa que além de admiração profissional, eu tenho uma grande admiração como pessoa, como um amigo nessa jornada empreendedora. E a história dele começa, ele é lá de Nepomuceno. Em 2012 ele criou um aplicativo para rachar conta de bar e de restaurante e depois de alguns anos, ele vai contar melhor essa história, virou a Oasis, uma das principais empresas de transformação digital aqui do Brasil, que foi adquirida lá em 2021 pela Alpargatas, numa transação de 200 milhões de reais. Walter, prazer te receber aqui, meu irmão. Rapaz, é um prazer, é meu. Convite do Rodrigo, não tem como dizer não, ainda mais num tema super legal. Queria um conteúdo como esse que você está preparando para o pessoal na época que eu estava passando pelo M&A, muito legal, viu, gente? E juro que isso é dress code aqui do podcast. Rodrigo mandou uma lista como que eu tinha que vestir, sneaker, roupa preta, e aí eu vim a caráter, tá? Um tênis esquisito. Um tênis esquisito, diferente. E tamo aí. Valeu pelo convite, meu amigo. Eu que agradeço, meu amigo, recebendo o Walter aqui na minha casa. Se apresenta um pouquinho aí pro pessoal te conhecer. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Walter Galvão Neto, natural de Nepomuceno, sou o pai do Rafa, marido da Luciana. Em 2012, junto com o Gilson, eu fundei a Oasis, uma das principais empresas de transformação digital no Brasil. A gente ajuda grandes marcas a passar por todo esse processo da transformação digital, usar tecnologia como vantagem competitiva nos negócios. É isso aí. Muito bom, muito bom. Muito focado em grandes empresas. Sim. A Oasis, na verdade, a gente nasceu desenvolvendo aplicativo. A gente tem o Passa-Régua, né, que você contou. A gente dividia conta de bar e restaurante. Foi aí que nasceu o negócio. O Passa-Régua foi top 10 da Apple Store por 2 anos, bem lá nos primórdios do mobile no Brasil. E depois a gente começou a desenvolver aplicativos para startups da época. Então, Melios, Simpla, várias dessas startups que hoje são um sucesso no Brasil foram clientes da Oasis lá atrás. Só que chegou em 2015 a gente percebeu
que a gente poderia gerar muito mais impacto para grandes grupos que tinham essa dor da transformação digital. E a gente migrou o negócio para o mercado corporativo, mercado enterprise, e a gente ajuda essas grandes marcas brasileiras e internacionais em toda a estratégia digital de ponta a ponta. Legal, vamos ter tempo para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Sempre que aparece para mim, lá na VPX, algum cliente com M&A ou querendo fazer uma negociação, eu tenho uma pergunta que eu faço que é o seguinte: você está disposto a vender, você quer vender sua empresa ou você precisa vender sua empresa? Porque dependendo da resposta muda muito quais são as condições e a flexibilidade que a gente vai ter ali na assessoria na venda. No caso de vocês, em 2021, vocês estavam dispostos a vender, vocês queriam vender ou vocês precisavam vender a empresa? Cara, eu vou remeter para te responder isso a 2020. Na verdade, a gente nunca passou pela nossa cabeça fazer a venda da empresa. E para mim isso é muito legal como princípio, porque você precisa construir um negócio pensando no sucesso do negócio, gerar valor para o cliente e gerar resultado para aquele negócio. Geralmente, quando você constrói um negócio já pensando em vender, já pensando em fazer algum tipo de movimento ou só para captar dinheiro, coisas desse tipo, a tendência é que dê errado. Bem, pela minha ótica, eu vejo muito dessa forma. Então, ao longo dos primeiros 8 anos da Oasis, a gente nunca tinha feito nada. A empresa era geradora de caixa desde o D0. A empresa gerava valor, ela ganhava escala dentro das limitações do modelo de negócio, mas ela crescia ano a ano, dobrando de tamanho. A gente crescia a taxa de 2, 3 dígitos ano ao longo dos primeiros 8 anos do negócio. E nunca passou pela nossa cabeça fazer nenhum movimento, nem rodada de investimento. A gente era geradora de caixa. Sabia nem que era possível. Cara, a gente até sabia, porque a gente nasceu num contexto, num ecossistema de startups, e é muito comum para uma empresa altamente escalável, com produto e tal, fazer isso. Mas a gente era uma empresa de serviços e que gerava muito caixa. Então a gente nunca se preocupou com isso. E talvez esse tenha sido o caminho perfeito para passar por um processo de M&A no melhor momento, Sim. digamos. E aí foi assim que aconteceu. A gente nunca tinha feito nada, só que quando chegou em 2020, estourou a pandemia e escancarou a necessidade das empresas de aplicar a transformação digital nos seus negócios, trazer tecnologia para o protagonismo. Negócios como o da Oasis ganhou muito holofote no mercado, seja aqui no Brasil como no mundo inteiro. E foi aí que a gente começou a ser abordado e aí a gente tomou a decisão de vender o negócio. Coincidentemente, foi logo quando a gente estava se conhecendo ali, exato, né, em 2020. Isso remete muito a uma coisa que o mentor meu fala, que é você... o poder de poder dizer não na mesa, né? Você fala, uma empresa geradora de caixa, ou seja, além de lucrativa, ela gera caixa operacional. Então, vocês sempre foram geradores de caixa. Isso permite uma negociação que você não aceite qualquer proposta. Né? Esse é o melhor dos caminhos. Tem um ponto que eu lembrei, que você foi uma das únicas pessoas que, desde que a gente se conheceu, um dos únicos empreendedores que valorizam empresas de serviço. Uhum. Você sempre falou, cara, o serviço é muito bom, né, etc. E a gente vem nos últimos anos vendo muito mais aquele negócio de produto, de escalar e de tecnologia, que é bom também, né? Não tem negócio bom ou ruim, né? Mas você sempre foi um cara que me trouxe essa mensagem assim, do serviço, porque isso tem margem, porque isso tem um ciclo financeiro às vezes melhor, bota dinheiro no caixa. Tem recorrência. Tem recorrência. Isso dá para dizer que é uma visão de negócio sua, talvez do Gils também. Sim. Né? E esse eu acho que é um negócio legal e que colocou vocês numa posição muito boa para negociar, né? A gente gosta muito do modelo. A gente nasceu num ecossistema que era sexy ter produto, que era sexy ser escalável, e a gente era o patinho feio ali, porque a gente era uma empresa de serviços. Não era os nossos negócios que iam para a capa da revista e tal, mas a gente tinha uma convicção muito grande em relação ao crescimento do negócio, porque a gente acertou o modelo, a gente gera muito impacto para os negócios que a gente atua, isso é muito importante. Todos os stakeholders ali, seja nossos colaboradores, clientes, usuários finais, a gente tem mais de 50 milhões de usuários usando nossas tecnologias e transformando a vida dessas pessoas. A gente tem um propósito muito forte, que é usar tecnologia e experiência para impactar a vida das pessoas, e a gente faz isso com muita maestria. Então a gente estava muito bem colocado e crescendo, nosso eu e o Wilson. Então quando chegou o momento, a gente começou a ser abordado por um possível M&A ou em uma rodada de investimentos, porque na época a gente ouviu todos os lados,
a gente estava numa situação, de certa forma, confortável, porque o negócio era maduro, crescia. Então isso foi muito importante do que ter uma real necessidade de caixa, de dinheiro, de levantar um investimento para sobreviver. Então esse contexto em que a gente fez M&A foi muito saudável e para mim muito importante, sabe? Na física, você e Gilson já tinham um conforto financeiro também de não estar desesperado para fazer um negócio desse. Sim, total. Esse é um negócio importante, porque eu gosto de fazer explicando para quem está ouvindo, explicando para quem está ouvindo a gente aí, dependendo de como que a pessoa ou a empresa responde essa pergunta, ela reflete muito a situação financeira dos acionistas, da empresa, e muitas empresas às vezes olham para o M&A como uma solução financeira. Pô, cara, não tem mais como sobreviver, etc. A gente precisa liquidar isso. Dá para fazer? Dá. Mas provavelmente a gente vai fazer isso em situações mais desconfortáveis do que como estava lá o Walter e o Gilson. Só porque a gente está falando disso, conta rapidinho a relação sua e do Gilson e como que você acha que foi, o quanto que você acha que foi importante vocês terem essa dupla, essa sincronia, esse Bebeto e Romário que vocês fazem, né? Eu acho que o Gilson um pouco mais com o lado técnico, um pouco mais para dentro de casa e você mais para fora de casa. Conta um pouquinho no contexto de M&A, como que é importante a sociedade e essa dupla, assim? Cara, na verdade é o seguinte, eu brinco que sociedade ela é importante quando os perfis se completam. Se eu não tivesse o Gilson na minha vida, eu acho que eu já tinha quebrado várias vezes. Eu tenho certeza. E se eu não existisse na vida do Gilson, talvez o Gilson estivesse numa salinha lá em Belo Horizonte, uma salinha de 30 metros quadrados até hoje. Então eu acho que essa combinação ela é muito rica. E tem uma curiosidade que eu e o Gilson somos primos primeiros de mães gêmeas. Minha mãe e a mãe do Gilson é irmã gêmea, não sei se você sabia disso. Não sabia disso. São irmãs gêmeas. Então, quando a gente resolveu fundar um negócio, tinha tudo para dar errado. Porque é uma empresa familiar, com duas mães, descendência italiana, aquelas mães coruja e tal. Só que a gente soube blindar muito a empresa da família e foi uma combinação perfeita. A gente não tinha uma relação tão próxima antes da empresa e hoje a gente é carne e unha ali, o negócio, uma relação super estreita. E falando pelo olhar de M&A, é um super desafio, porque ao mesmo tempo que você passa pelo processo, que ele é extremamente intenso, o negócio precisa continuar performando. Então, eu precisava entregar os números que eu havia prometido ali, o que eu estava prometendo para os investidores, ao mesmo tempo que eu fazia 10, 12 reuniões com esses investidores. Então, era muito intenso. E no nosso caso, a gente fez uma dobradinha que eu toquei o M&A de forma mais intensa, eu dei a cara, e o Gilson tocou a operação nesse meio tempo. Eu lembro que passava o dia fazendo reuniões do M&A, e 6, 7 da noite eu começava as reuniões da Oasis de follow-up do dia, de ajudar em uma coisa ou outra. Então, ter essa dinâmica é extremamente importante para o negócio não desandar. Sem dúvida. Eu passei muito por isso. Tenho mais sócios, né? Não só, eu tenho vários sócios. E eu não tenho dúvida de que, cara, sozinho é quase impossível equilibrar essas coisas, né? Vocês nunca tiveram investimento externo. Vocês não captaram com investidor, vocês não tiveram rodada, nada. Desde o início era o pessoal chama de bootstrap, né? Crescer com a própria geração de caixa. O famoso lá na roça fala do couro que sai a correia. Do couro que sai a correia. Aqui tem aula de roça. De mineirês aqui, tá, gente? Mas vocês já tinham sido procurados por investidores, por compradores antes do início desse processo? Ou era um negócio tão fora do radar? Cara, era muito fora do radar. Só que a gente tinha um dos principais cases financeiros do mercado de tecnologia, que era o Banco Inter. E a Zup, que era o nosso concorrente no mercado financeiro, foi adquirida pelo Itaú em 2019. E era uma empresa de serviço, foi uma das primeiras transações de serviço em tecnologia. E quando isso aconteceu, e a gente tinha negócios parecidos, acabou que a gente foi sondado por alguns players, vieram e tal, mas tudo muito superficial, muito distante. Isso era final de 2019. E logo em seguida explodiu a pandemia. Então teve aquele gap do início da pandemia. Só que quando a pandemia foi chegando ali para maio, junho, o mundo foi entendendo o que era a pandemia e vendo as reais necessidades, a gente começou a ser muito procurado e aí a gente resolveu tomar a decisão de, beleza, está na hora da gente fazer algo nessa linha. E tanto que a gente começou o processo sem saber o caminho exato que nós íamos.
se nós íamos levantar uma primeira rodada de investimentos para acelerar ainda mais o crescimento, se nós íamos fazer uma venda parcial, se nós íamos fazer uma saída completa. E então a gente acabou dialogando com várias frentes, porque o tipo de negócio que nós tínhamos era muito desejado por vários tipos de teses diferentes. O que fez? Você falou um pouco da pandemia e tal, mas qual o momento que você e Gilson falaram assim, cara, faz sentido a gente sentar para negociar? Porra, vocês venderam 100%. Uhum. Qual foi o momento e a motivação? É claro que tem uma motivação financeira, mas como já adiantou, vocês tinham algum conforto, etc. Qual que é o momento, qual que é o motivo que vocês falam assim, cara, vamos engajar nesse troço aqui, vamos... Cara, eu acho que isso aconteceu de forma muito natural. A gente já tinha uma independência financeira. A gente já tinha, tanto eu quanto o Gilson, ganhado os primeiros milhões ali, né? É legal que ao longo da jornada da IOAs, a gente sempre reinvestiu muito o nosso dinheiro. E já tinha uns 3, 4 anos que a gente tinha começado a usufruir das conquistas que o negócio tinha gerado. Então a gente já tinha uma independência financeira, eu já estava bem, o Gilson estava bem. Mas as coisas aconteceram de forma muito natural. A gente não tinha uma pretensão quando a gente começou o processo de M&A, vamos vender 100% ou vamos levantar. Vamos conversar, que é outra coisa que da roça que a gente fala, que conversar não paga. Então a gente foi para conversar porque a gente não fazia ideia o que viria, tá? E de fato depois houve um engajamento altíssimo de várias frentes, porque de fato a IOAs era e é uma empresa super legal, sexy, que performa muito bem, que impacta muito a vida das pessoas, que é única quando fala em experiência. Tem várias outras empresas de tecnologia na área de serviços, mas no Brasil, na área de experiência, não tem ninguém igual a gente. Então a gente conseguiu de fato mostrar essa percepção de valor para o mercado e aí o resultado foi esse. Teve uma noitezinha que você falou assim, caraca, acho que vai perder um pouquinho do sono. Cara, no processo do M&A, na verdade, o nosso foi muito rápido, né? Para quem pensa em M&A, o prazo médio é um ano e meio. Hoje está 1 ano e meio para cima. 1 ano e meio. O nosso durou 10 meses. De quando a gente assinou o contrato com o nosso advisor, falamos, beleza, vamos fazer alguma coisa, até a assinatura de contrato com a Alpargatas. Cara, esses 10 meses, para mim, durou 5 anos. Foi muito complicado, porque é um misto de sentimentos ali. Tem dia que você acha que o negócio vai acontecer, no outro dia você acha que não vai acontecer nada, e você fica naquela ansiedade. Ao mesmo tempo que você tem que botar o negócio de pé, acelerar o negócio. No nosso caso, a gente tomou a decisão de não envolver a família. Então, a minha esposa, a esposa do Gilson, até a última semana eles não sabiam de nada. Teve um outro lockdown no ápice do nosso M&A. E aí a gente se juntou tudo na casa do nosso sítio, na beira da represa. Eu fui lá? No funil, exatamente. E aí tem um caso super engraçado, porque a gente fez várias reuniões com investidores negociando do pedalinho. Porque ninguém sabia do negócio e às vezes a gente estava lá, Wi-Fi, muita gente trabalhando na casa, família trabalhando e você não podia fazer uma reunião, você não tinha privacidade. Eu e o Gilson pegávamos o computador, o Wi-Fi funcionava lá na represa, a gente ia no pedalinho, aqueles cisnes. O pessoal morria de rir, porque, cara, é a nossa cara esse tipo de coisa, sabe? Lá na roça, andando no pedalinho e negociando a empresa. Então ninguém sabia de nada até a semana final, depois eu te conto um pouco sobre isso, mas isso foi muito importante também para administrar expectativas, porque, cara, M&A pode acontecer tudo como pode acontecer nada. Então, administrar minhas expectativas e do Gilson já era muito difícil. Ao longo do caminho, a gente foi elencando algumas pessoas estratégicas da empresa para tomar conhecimento e para ajudar no processo. E foi isso. A gente até, como a gente gosta muito de experiência, até o nosso processo de entregar a experiência do nosso deck, do nosso material, a gente é uma empresa de experiência. Chegou lá um PPT todo quadradão, cara, não vai ser assim com a IOAs. Aí a gente fez um PPT dinâmico e tal. Na verdade, era um site interativo que o investidor podia consultar os nossos números, cultura e tal, super dinâmico. E isso já impactava, já era o nosso cartão de visita para os interessados, sabe? Sensacional, sensacional. Só voltar no ponto que você estava falando ali, né, sobre, isso é muito a nossa cara,
E eu acho que essa espontaneidade, né, que o Justo tem, eu acho que isso conta muito num ponto que eu sempre falo. Às vezes o pessoal se apega muito no M&A nas questões técnicas, nas questões numéricas, que elas são indiscutíveis, elas são baseline de qualquer negociação, mas eu, acompanhando de fora, eu sempre falei isso, eu acho que você tem uma habilidade de se conectar com pessoas de absolutamente qualquer tipo, desde o cara que está vendendo água de coco na rua, até se aparecer o presidente dos Estados Unidos aqui, você vai tratar da mesma forma, você consegue se conectar da mesma forma. E eu vejo que isso é um diferencial para empreendedores que estão nessa jornada, porque muitas vezes a gente tem que ser comprado antes de comprar a nossa empresa. Total. Né? E isso é uma coisa que não ensinam, é uma coisa que o advisor, a posição que eu faço ali, às vezes fala assim, cara, olha, liga de vez em quando o cara lá, marca de tomar um vinho, sentar, etc. E para você é muito natural isso. Né? Quanto que você acha que impacta numa transação essa capacidade de se relacionar? Fala um pouco sobre isso, sim. E até, isso é natural seu, você percebe isso, você potencializa. Dá uma geral dessa parte, que eu acho que isso é fenomenal e faz muito parte de vocês, e eu acho que deve ter ajudado muito nas negociações, né? Tudo na vida é venda, e venda é relacionamento. Relacionamento é ter empatia pelo outro, é aquela química, sabe? Bateu o santo, nossa, cara, fui com a sua cara, coisa desse tipo. E isso para mim tá na essência da venda. Então, quando a gente começou, a gente tentava se aproximar e mostrar o nosso lado mesmo, o lado caipira, o lado simplório da vida, o lado dos mineiros que gostam de acolher. Então a gente ia receber as pessoas interessadas em nos conhecer, a gente assava um pão de queijinho, um café de coador, batia uma prosa como se estivesse recebendo na nossa casa. E não necessariamente uma negociação. Ali eu estava me vendendo, mas de uma forma natural. Total. Mostrando o que eu realmente sou. Durante o processo de M&A, a gente tem que tomar cuidado porque ele é desgastante pelos financials, pela planilha, projeções. E isso a gente tem que deixar para quem está negociando lá na ponta. Aqui, a gente precisa mostrar quem a gente é e precisa tentar captar quem são as pessoas do outro lado. Porque no final do dia tudo é venda e no final do dia tudo é relacionamento. E no day one, pós-aquisição, você vai se relacionar com essas pessoas. Você acredita nos propósitos, os propósitos são os mesmos, os princípios são os mesmos, aonde pode ter fricção, aonde pode ter frustrações de expectativas. E eu acho que esse nosso jeito muito transparente, até de certa forma reganhado, de se expor, de abrir e tal, isso eu acho que encanta as pessoas, porque a gente vive um mundo hoje que tudo é muito armado, tudo muito personagem, e eu acho que a vida não dá para ser assim, sabe? Então é muito natural para nós. Ao mesmo tempo que a gente espanta pessoas que não batem com a gente, porque a gente não disfarça, não finge costume, então não vai ter pessoas que vão falar, caramba, acho que não combina com esses caras. É difícil porque os mineiros são gente boa demais, mas... Gente boa demais, Mas pode acontecer. Eu que sou do Espírito Santo, o capixaba tem a fama, às vezes, de ser antipático. Eu tenho a visão completamente contrária. Eu acho todo mundo lá super aberto. Eu sou de Guarapari, fui super bem recebido em Vitória quando eu mudei pra lá. E eu acho que essa nossa fama de antipático é porque comparam a gente muito com os mineiros. Eu falo, bicho, não dá pra comparar com os mineiros, pô. não dá. É um negócio que não faz sentido, né? A gente é normal, né? Os mineiros são um pouco diferentes. Pessoal, já a gente volta com esse papo que tá maneiríssimo, mas antes eu queria saber o seguinte, você já seguiu o nosso podcast no Spotify? Vai lá, segue, ativa a notificação e compartilha nas suas redes. Assim você ajuda a gente para esse conteúdo chegar cada vez em mais pessoas, beleza? Agora, bora voltar pro nosso episódio. E dentro desse processo de relacionamento, vocês tiveram assessoria, vocês tiveram advisor de M&A nesse processo, que às vezes é uma questão também, né? Qual que é a hora de trazer? Traz no início, traz quando já está mais quente. E conectando com esse lance do relacionamento, como que você equilibrou isso? Qual parte que você cumpria na negociação? Qual parte que você falava, cara, isso aqui é com os advisors e, pô, tem o day after, né? Não pode esquecer, quem tá ouvindo, não pode esquecer, cara, que você tá negociando com um cara que vai ser seu sócio. E no dia seguinte você vai trabalhar com o cara. Você vai trabalhar com ele. Então, se você se esgaçar na mesa, ferrou. Como que vocês se dividiam e qual que foi a importância
de uma boa assessoria Vamos dividir em partes aqui, então, a pergunta. Primeiro, seja para mim, que era marinheiro de primeira viagem, não conhecia nada nesse tema, e eu brinco que eu fiz um MBA, porque o meu M&A foi muito específico, extremamente intenso, e eu não conhecia nada. Então, para mim, era extremamente importante estar bem servido de um advisor confiável, e eu acho que é importantíssimo que se busque um advisor que te traga segurança, que comungue dos mesmos princípios, porque ele vai te representar e vai falar em seu nome, tá? É muito importante e a gente foi muito feliz, a gente teve uma escolha super bem recomendada e foi vital para o nosso trabalho. Ah, mas eu fiz um MBA disso, agora não preciso mais. Cara, se eu tiver uma outra situação de M&A, vai ter advisor no day one. E os papéis têm que ser muito bem divididos, aí respondendo a segunda parte da pergunta. Tudo que envolve fricção, negociação, que vai gerar possíveis desgastes, ou que são técnicos demais, precisam ser administrados pelo advisor, representados por ele, super bem alinhados. Óbvio, também não adianta deixar sempre na mão do cara e achar que você não precisa nem se informar, porque precisa do seu direcionamento para o desenho da estratégia, do caminho, até para que os caras consigam entregar o que de fato você tem como expectativa. Então, o primeiro ponto para mim é isso. Agora, não adianta você deixar o cara falar do seu negócio. Por mais que ele tenha que estar brifado, tenha que conhecer seu negócio, ninguém vai falar melhor que você. Você é a cara da sua empresa. Você que carrega a cultura da sua empresa, você que carrega estratégias do seu negócio, você que consegue falar de visão de futuro do seu negócio, porque quem compra, geralmente compra visão de futuro, compra a longo prazo. Então, seja um investidor que vai entrar numa rodada ou vai comprar parcial ou até aquisição de 100%, ele precisa sentir a alma do negócio. Então, essa relação ela precisa ser sua. Não dá para delegar essa parte. Impossível. Impossível. A gente fala muito que o M&A acontece que o cara compra muito o empreendedor. E é verdade. Precisa comprar aquela paixão que você tem pelo negócio, você precisa vender isso. Então, isso não dá para delegar. Agora, tem toda uma outra parte técnica, contrato, jurídico, análise de balanço, auditoria, enfim, que demanda de a gente se cercar dos melhores especialistas, né? E algumas brigas também que não faz sentido a gente, que é o empreendedor, comprar, né? Total, porque o desgaste vai ter lá o dia seguinte, você vai trabalhar com esse cara. Tem uma coisa que eu acho legal também, eu tive advisor nas minhas transações, hoje eu estou na outra ponta, hoje mesmo me ligou uma pessoa e perguntou, pô, Rodrigo, vocês vão para a mesa, vocês só fazem a parte técnica? Eu falei, não, o principal é ir para a mesa. E não sei se você concorda, mas quando a gente é um empreendedor, a gente está na mesa lá com o comprador, se a gente falar que está fechado alguma coisa, está fechado, é difícil a gente voltar atrás. Quando é o advisor, né, ele sempre tem aquela prerrogativa, olha, cara, por mim faz sentido, mas eu preciso consultar. Você ganha um tempo. Você ganha um tempo, né? Para também não tomar decisão de bate-ponto. Precipitada, exato. Então tem muita coisa que eu acho que é complementar. Volta no lance da complementariedade ali do jogo, né? E durante essa negociação com seus advisors, com essa turma toda aí, teve algum momento que você achou que fosse dar ruim, alguma coisa que você falou, cara... Alguma noite que você perdeu e falou, cara, agora... Eu tive um dia que eu liguei pro meu sócio e falei, cara, desculpa que deu merda. Cara, no nosso negócio, a gente viveu algo muito único, porque a gente avançou a negociação com vários compradores. E de forma muito ética, tá? Todo mundo sabia que tinha outros players, porque o mercado estava comprado com a gente, tinha muitas possibilidades e a gente acabou avançando com vários compradores. E aí, de certa forma, a gente tinha muita oscilação, mas não nesse sentido, putz, vai dar 100% errado. Às vezes a gente avançava muito fortemente com o player, dali a pouco dava alguma coisa errado, alguma coisa não batia, seja na proposta, seja em princípios e valores, seja em posicionamento ou visão de futuro, e aí você começava a adiantar com um, com o outro, ou seja, é uma montanha-russa como o empreendedorismo, tá? 8 a 80 ali de forma muito intensa, né? Só que isso condensado em semanas, né? Principalmente ali na reta final. E até nisso o advisor é legal, né? Que às vezes ele fala, cara, é assim mesmo. Cara, não preocupa.
o cara vai voltar, opa, aquele cara falou besteira, não deixo. Ele serve de filtro para o empreendedor ou para o empresário para absorver algumas coisas. No final de cada reunião a gente fazia um follow Debriefing ali e começava a discutir a percepção, porque o processo do M&A é um jogo. Então, xadrezão, é um né? xadrez. Os comentários, cada comentário na mesa é analisado com muita frieza para dar o próximo movimento. Não tem jeito. Exato. Ainda mais no tamanho que vocês operaram, Sim, né? sim. Existe... Os números divergem, mas assim, os números mais consensuais é de que menos de 7% das transações são acima de 100 milhões de reais. É mesmo? Aqui no Brasil, né? 90% opera ali na faixa de baixo. Se você pensar uma empresa que vale 100, 200, 300 pau, você tem poucos compradores no Brasil. Sim, né? com certeza. Você tem que começar a pensar em empresas que faturam 2 bi, 3 bi, que vão ter geração de caixa para justificar aquele negócio. No nosso caso, a gente teve quase 50 compradores que avançaram para uma segunda fase. Que assinaram o NDA. Que assinaram NDA. Para ser mais exato, foram 48. Nossa, mas isso é coisa demais. A gente chegou a um ponto que eu assinava todos os NDAs. Sim. Cara, eu já não estava dando conta de assinar mais. Mas isso foi muito atípico, porque a gente estava ali exatamente num momento atípico de mundo, de contexto também. Sim. E o modelo de negócio que a Oasis tem, ele atende de A a Z. Eu atendo companhia aérea, banco, empresas de varejo, empresas de bens de consumo, indústrias pesadas, enfim. Então, outras consultorias do nosso mercado. Então, tinha um leque muito grande de possíveis compradores e, por isso, o leque era muito amplo, né? Então, mas não é comum, óbvio que geralmente você tem 3, 4, 5 interessados dentro do seu segmento e aí, quando você fala de um ticket mais alto, você acaba restringindo a grandes corporações internacionais e tal. Total. Não, esses dias a gente estava discutindo um deal que tiveram 10 ou 12 NDAs assinados e 10 ou 12 já é assim, um espetáculo, já é para você falar, é um funil, né? É um grande funil de vendas, 10 ou 12 já é. E para quem está ouvindo aqui, uma coisa que eu quero aproveitar aqui o podcast é a gente poder explicar os termos técnicos, né? NDA significa Non-Disclosure Agreement, ou seja, um acordo de confidencialidade. Então, um dos primeiros passos quando a gente vai ao mercado, se o Walter me desse o mandato, a gente mandaria um teaser, vocês devem ter mandado um teaser para várias empresas, que era essa experiência, esse site, e ali o que ele está dizendo é que quase 50 empresas, 50 potenciais compradores, falaram, eu tenho interesse, me manda um acordo de confidencialidade que é o NDA, e assina para poder avançar e obter mais informações. Puxando o gancho, muito do nosso papel na assessoria é engraçado, é ajudar nesse papel educacional com o empreendedor. Sim. E aqui na VPX, pessoal, hoje a minha empresa, a gente assessora uma série de transações, tá? E lembrar vocês, tem um QR Code em algum lugar aqui da tela, que quem tiver no momento, quem estiver pensando em vender sua própria empresa ou captar um recurso, nesse QR Code, quando vocês acessarem lá, vai ter uma lista de perguntas, vocês podem preencher, que o meu time vai entrar em contato com vocês, vai ajudar a ter uma ideia, né? É o momento, não é? Não basta ter valuation, tem que ter liquidez. Olha uma coisa legal que o Walter falou. Foi um momento onde o tipo de negócio dele, o segmento dele tinha muita liquidez, tá? Ter valuation é uma coisa, ter liquidez é outra. É ter gente disposta a pagar esse preço, tá? Então, se você tem essas dúvidas, se você quer pensar no exit, entra aí no QR Code, preenche lá que a gente vai falar. Essa questão de liquidez e valuation, para mim, eu gosto de trazer o exemplo do imóvel. Você tem uma casa que vale 10 milhões. Ela vale os 10 milhões. Ah, você tem liquidez agora? Você consegue vender essa casa pelos 10 milhões agora? Opa, talvez demore 6 meses, 1 ano, dependendo do momento, 3 anos. Dependendo do momento, você não tem liquidez para aquele imóvel naquele momento. E isso a correlação com a empresa, ela é muito parecida, né? Exato. E falando de empresa também, né, Walter, acho que você trouxe um ponto muito bacana, que foi o contexto macroeconômico, né, macroeconômico social até, né? Às vezes, as empresas, elas têm ali, a gente pega algumas empresas que elas são fenomenais, geradoras de caixa, performance no setor delas, mas se o ambiente externo não estiver ajudando, cara, não tem milagre para ser feito, né? Então, quando você tem influência de taxa de juros, contexto pandêmico, etc., você cria condições de contorno que afetam a liquidez, não necessariamente o valor da empresa. Perfeito. Eu acho que impacta pouco no valor, porque o valor eu acho que entra nos financeiros e projeções futuras da companhia, mas
interfere ativamente na liquidez dela. Então, eu falo muito de time. É preciso, para quem empreende, quer fazer algum movimento, seja uma captação e tal, entender qual que é o melhor timing para fazer isso. Perfeito. É uma combinação de fatores macro e microeconômicos e sociais que você precisa combinar para chegar à melhor hora. Qual que é a minha melhor hora? Cara, depende do tipo de segmento, depende dos contextos. Às vezes uma guerra na Ucrânia impacta completamente o momento de um M&A de uma companhia. Total. Aqui no Brasil, né? Qual correlação tem? Tem várias. Taxa de juros, dólar, enfim, entre outras. Cadeia de fornecimento, enfim. A gente passou muito isso agora, né? Com essa questão dos navios, etc. Impactou muitos negócios, porque o ciclo financeiro de quem importa, por exemplo, alongou muito. Esse ciclo financeiro, aquela diferença entre pagar fornecedor e receber do cliente, isso quebra muito o negócio. Esse negócio é lucrativo, só que ele não tem capital de giro suficiente. Então, pô, cara, depreciou o valor desses negócios. Mas olha como que é a ótica. Para alguns negócios que demandam da logística, o cenário ficou péssimo. A gente tem um amigo em comum que trabalha com logística marítima, né? Cara, para o negócio do cara ele nunca cresceu tanto, porque ficou escasso container, ficou escasso ocupação em navio, o cara explodiu o negócio dele positivamente, ou seja, o time é diferente do time da empresa, da indústria que precisa produzir e ter um gargalo de fornecimento de matéria-prima. Então a lente muda de acordo com o tipo de negócio que você tem. Você tem toda a razão. Antes da gente falar um pouquinho aqui sobre o pós-M&A, vamos fazer um bate-bola aqui, rapidamente. Quem foi a primeira pessoa que você ligou depois de vender a empresa? Rapaz, foi para minha mãe, mas tem uma história engraçada. Conta. A história é o seguinte... Esquece o bate-bola. Não tem jeito, com mineiro sempre vai ter história. Esquece o bate-bola, conta. Cara, mas essa história é muito boa, porque a gente não contou para a família. E a gente estava na semana decisiva, a gente acabou avançando com 2 propostas, deixou super claro com os 2 que a gente avançaria, porque a gente não tinha uma decisão tomada. E eu falei, Gilson, você vem para São Paulo, só vai embora quando a gente tiver com isso resolvido. Beleza. E aí o Gilson veio e trouxe a esposa e o filho, que ele não sabia quanto tempo demoraria. Falei, traz a esposa e o filho, aí a gente foi obrigado a contar, porque senão a gente nem ia contar para as esposas, porque a semana tensa, tudo podia acontecer e tal. Sim. A gente acabou contando para as esposas, né? E o Gilson ficou aqui hospedado aqui em casa, e a gente não contou para ninguém. Quando a gente foi, seguiu, bateu o martelo com alpargatas, começou a discutir detalhes, o anúncio aconteceria no dia seguinte. E eu, cara, precisava contar para os meus pais, ou seja, para as 2 mães gêmeas. Só que a gente também não podia dar detalhes, porque era uma informação sigilosa. E aí, a gente fez uma call no domingo à noite, a divulgação seria na segunda-feira. No domingo à noite, a gente fez uma videochamada com as mães, só contando que a gente ia interromper a sociedade, que chegou o momento de encerrar a sociedade entre eu e o Gilson e tal. As 2 ficaram loucas, chorando e tal. Falei, e que eles iam ficar sabendo e tal na segunda-feira. Pelo amor de Deus, por que vocês estão assim? Vocês se dão tão bem, vocês são primos e não sei o que e tal. E aí foi legal que assim que foi divulgado, aí sim com a informação completa, aí eu tive que ligar e contar para minha mãe e ele para dele a real, qual foi a história, enfim. Mas aí já estava público, já estava as matérias da imprensa e tal, mas essa história é muito boa. Elas? Que elas choraram muito e não fazia ideia de tudo que a gente estava falando, mas que a gente estava encerrando a sociedade. E era uma verdade, que a partir dali a gente fez uma venda de 100% do nosso negócio. Não éramos mais sócios, né? Mas foi muito divertido nesse sentido, mas voltando pro bate-bola, a minha mãe foi a primeira pessoa. Que legal, eu também fui. Até antes, eu acho que durante o processo foi a única pessoa que eu conversava e me lembro dela não entender direito, né? Como assim, filho? Como assim? Aí eu mostrava assim, os números para ela, falou, não, mas... Isso não existe. Por quê, né? Tal, vocês estão aí fazendo os negócios e tal. Muito legal. Legal. Qual foi a primeira... Não só o que você comprou, o que você fez com o dinheiro, mas talvez uma... Não vou chamar de extravagância, mas uma coisa que você não faria normalmente, apesar de você já ter uma situação financeira boa. Qual foi a primeira coisa mais fora da curva que você comprou, que você gastou seu dinheiro, uma viagem? Rapaz, eu não sei essa, não. Você sabe o que eu fiz, né? O que você fez? Eu comprei a Mercedes no dia seguinte. É mesmo? Era meu sonho de moleque.
Justo. Meu sonho de moleque. E tinha a porra da concessionária da Mercedes do lado do nosso escritório lá em Vitória, o Tomás, meu sócio. Aham. Ele só me mandou o link do carro assim. Falou, vamos descer agora, vamos lá. Eu fui, não teve jeito. Era meu sonho. Cara, eu tô tentando lembrar algo financeiro que eu fiz depois. Eu fiz muita coisa, óbvio, mas eu acho que Uma coisa. não tem nada. Um ponto que, assim, o dia que eu recebi o dinheiro, e aí quando a gente é jovem, a gente sempre fica, se eu ganhasse a Mega Sena, se eu ganhasse muito dinheiro, eu ia colocar os amigos, a família no avião, ia pra praia e tal. Cara, eu peguei o carro e fui pra roça da família da minha esposa. E lá eles têm um cômodo só, um sítio super simples. Espalhou colchão no chão, tomamos cerveja de garrafa, copinho Lagoinha e foi fantástico. Tem cerveja com copinho Lagoinha aí? Acho que não tem como passar sem essa, né? Vamos tomar uma cerveja, um copinho... O cara me convida para gravar um podcast no fim de tarde da segunda-feira, eu acho que 6 horas da tarde já pode, não pode? Já pode. Não, legal. E eu acho que eu vim esperando a picanha também, viu, gente? Que o cara é bom churrasqueiro. Eu acho que é legal, isso que a gente está falando não tem nada a ver com ostentação. Sim. Tem muitas vezes a ver com realizar sonho. Total. Né? Mas, cara, é muito louco porque eu podia ter feito qualquer coisa, mas eu quis ir pra roça, dormir no colchão no chão, ficar... Ó, o barulho da cerveja, que delícia. E me cercar das pessoas que eu amava. Cara, isso não tem preço. Isso é fenomenal. E pra mim, a conquista tá na liberdade. Você poder escolher o que você quer fazer. É isso. Eu acho que é legal falar isso porque talvez o Exit, o M&A, talvez ele seja uma das formas que transformam mais a vida de pessoas em pouco tempo, vamos dizer assim. Né? Se a gente olhar... Porque a conquista ali durante o empreendedorismo, ela é gradual e um evento de liquidez, ele te traz receitas futuras no presente. É isso. Traz relacionamentos, abre portas. Né? Rapaz, eu nunca conheci tanta gente foda quanto durante o meu M&A. Foi assim... É muito legal, né? Foi uma escola, eu já falei que para mim foi um MBA, mas em termos de network, de relacionamento, foi fantástico. Rapaz, no Copo Lagoinha, aí você ganhou, meu. Estão dando muita moral pra esse cara aqui, hein? Obrigado, Marcelinha. Saúde, irmão. Segundona com a cervejinha. Não tinha como passar essa aí. Uai, tá doido. Vamos lá. Se você tivesse que escolher uma coisa para fazer diferente na negociação, o que seria? Se é que tem, né? Cara, assim, eu fui muito feliz da minha negociação, não pelo valor, nem nada desse tipo, mas porque eu atraí empresas para a mesa, que eu acreditava, empresas que eram inspiração para mim. Então eu tive a oportunidade de escolher entre empresas incríveis, com culturas incríveis. E eu acho que para mim eu tenho pouca coisa. Óbvio que analisando depois, você fala, putz, podia ter discutido A, B, a gente chegou a deixar dinheiro na mesa, coisas desse tipo. Acontece. Mas na hora de tomar a decisão, no final não é por dinheiro, tanto é que eu não escolhi a melhor proposta. Do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista financeiro. Mas eu tive a liberdade de poder escolher a proposta que eu mais acreditava no longo prazo, que tinha uma cultura, uma filosofia parecida com que eu acreditava. A decisão é por pessoas, por mais que do outro lado tenha uma empresa, mas tem aquilo que a gente falou no início, né? A gente bate o olho nas pessoas. Total. E enfim, eu acho que eu não mudaria nada no meu processo, não, sabe? Isso eu acho que eu tenho muito parecido com você, assim, a gente é muito de gente, né? Total. De bater ali com a pessoa e falar, cara... E teve pessoas que a gente bate o olho e falou, cara, tô fora, não quero nem conversar. E ter essa liberdade é bom, porque muitas vezes as pessoas não têm a saída, a opção, e às vezes acaba sendo obrigados a negociar com pessoas que não têm os mesmos princípios e no longo prazo isso não vai ser saudável, vai ser frustrante, sabe? Mas acontece, né? Eu acho que claro. uma mensagem de responsabilidade também. Eu tenho muitos amigos, dá para dizer assim, que fizeram M&As, que venderam suas empresas. O seu caso é um caso bem fora da curva em vários aspectos. Sim. Isso não quer dizer que é sorte, pelo contrário, acho que é mérito de vocês.
é timing, é gente competente no time, é essa relação que você e o Gilson têm, que, cara, para mim é a relação societária, você sabe o valor que isso tem para mim. Uma construção de cultura muito forte. Muito forte. E que aí tem um mérito muito grande da Alpargatas, na minha opinião, de ter mantido a cultura da Oasis bem preservada, essa cultura de inovação, de experiência, de jornada. A gente continua no mercado atendendo os clientes e a gente tem esse mesmo tesão para tocar o negócio, para fazer as coisas acontecer. Isso é muito legal. Muito. Um ponto importante de destacar, pessoal. Eles tiveram um processo competitivo, como a gente chama, né? Toda vez que vocês ouvirem falar em processo competitivo, é isso. São várias empresas interessadas na mesa. O processo competitivo, ele costuma ser muito saudável, porque basicamente você tem opções. Mas como parte aqui da responsabilidade nossa, eu diria que não é a maioria dos M&As que tem esse tipo de processo competitivo. Então, ouçam o Walter como eu vejo, como uma negociação assim fenomenal. O que vocês fizeram, toda a competência que vocês tiveram foi muito fora da curva. Eu falo isso porque às vezes aparecem empresas, startups, e falam assim, não, Rodrigo, eu só vendo minha empresa se for por 100, 200, 300. E eu sempre falo, cara, sabe o poder que tem 10 milhões na conta? 5 milhões na conta? Então, às vezes, não é pensar pequeno, mas é ter pé no chão, né, Walter? Eu acho que é entender quanto de fato vale. Às vezes você pode ter um maluco que queira pagar muito dinheiro e só ele, porque ele cismou e quer pagar, ou não, preço de mercado, que você tem ali vários compradores que topam pagar um valor parecido, maior ou menor ali, que foi um pouco do nosso caso. A gente tinha diversos em valores muito parecidos, alguns maiores, outros menores, mas dentro de uma... E uma bela empresa. Então, mas a questão do valor é consequência do que você construiu. Exato. Entendeu? Por exemplo, no nosso mercado a gente teve deals, teve vendas maiores, mas com empresas maiores e com estruturas diferentes. No nosso caso, estava dentro do padrão ali de negociação. Não era eu e o Gilson que quisemos vender no preço A ou no preço B. Cara, o mercado veio e precificou dentro daquela ordem de grandeza. Dentro daquela ordem de grandeza, a gente tinha uma empresa que atendia aquelas expectativas. Perfeito. Para quem está ouvindo aqui, que eventualmente está no meio de um processo de M&A, qual o conselho que você deixa aí para essa pessoa? Calma que a gente não está encerrando não, mas deixa um conselho para essa pessoa. Cara, eu acho que é extremamente importante que as pessoas sigam o seu instinto, o seu feeling. Que interessante. Não isso. é só racional, não é só dinheiro. Ela tem que conseguir ver no longo prazo para onde as coisas vão, sabe? Perfeito. Eu vi muita gente seguindo o dinheiro na hora de tomar decisão e tomando decisões erradas. Eu, particularmente, fui muito feliz na decisão que eu tomei. Acabei abrindo mão de outras propostas também de empresas incríveis que eu admiro muito, mas a gente alinhou muito as nossas expectativas, a cultura que a gente tinha do outro lado, enfim, tô no meu 4º ano de Alpargatas, super feliz e muito animado, e eu levanto da cama hoje com a mesma animação que eu tinha quando a empresa era minha. Você rejuvenesceu depois que você fez o negócio? Pô, você tá até rapaz, mas isso aí é botox, é dieta. Ai. Não, cara, muito bom. Olha como é que é interessante isso, né? Num negócio que a gente tende a trazer tanto para ciência, para número. Eu concordo 200% com você. Feeling, o quanto você sente... Número é baseline. Baseline, é isso aí. Não tem jeito. É isso aí. O resto é humano. Aquele negócio de você... Tesão que você tem de sentar com a pessoa que está do outro lado. Tesão sim, cara, né, você já cara? pensou se você faz a escolha errada e ter que levantar da cama todo dia e trabalhar num lugar que não faz sentido para você? Aí é uma prisão. É isso aí. E assim, eu te digo que a gente foi extremamente feliz nesse sentido. A gente está crescendo, está construindo um escritório novo, a Oasis continua no mercado, a gente impacta fortemente a transformação digital de Havaianas, a marca brasileira mais amada no mundo. É muito legal você rodar o mundo e ver a nossa marca lá, a brasilidade que a Havaianas traz. Cara, é fantástico. Muito legal. Tem algum M&A que você viu, seja no Brasil, seja fora, que te marcou, que você acha legal, algum case bacana, além do seu também? Cara, você acredita que era um tema que eu... Meio fora do radar? Meio fora do meu radar.
Eu acompanhei muitos deals de startups ou de empresas que eram meus clientes, mas nunca foi um tema que eu respirei, sabe? Sim. Isso para mim Coisa recente, né? é coisa recente. Óbvio que depois eu acompanhei muita coisa legal Você tem acontecendo. amigo que fez IPO? Tem vários amigos que fizeram M&A, que fizeram IPO. Participei do IPO do Banco Inter lá em 2018. Acompanhei o Israel Nameles fazendo IPO em 2021, se eu não me engano, 2020. Cara, isso é muito legal, mas não era algo que estava no meu radar. Sabe? Quem que você acha que tinha que vir aqui nesse sofá também contar um pouco da história da saída, do IPO, do M&A? Quem que você acha legal, assim, história de vida, né? Eu acho que M&A é uma história de vida. Total. Né? Cara, eu sou fã da história do Igor Senna, da Moip. Os caras fizeram um negócio, hoje é da Cora. Fizeram um negócio super legal, eu sempre fui fã. Foi uma referência para mim, a gente foi incubado juntos. Juntos não, né? Na mesma incubadora, ele foi veterano e depois que ele saiu, a IOAs estava lá na Funsoft, enfim. Gosto muito do Matheus Goiás, que é um super empreendedor mineiro também, lá do AppProva. Acho que tem muita história legal aí. Legal. E eu gosto desses M&As. Cartacho da Simpla. Cartacho. Sempre traz muitos insights legais. É que o Cartacho ele é um case já muito famoso, né? Acho que, a minha geração ali, a gente já acompanhou bem. Acho que no mercado de tecnologia, eles surfaram, eles foram protagonistas ali naquele movimento, né? Legal. Ó, pessoal, quem estiver ouvindo aqui no YouTube, na plataforma que for, lá no Spotify a gente vai deixar uma caixinha para você colocar quem você quer que eu chame aqui, para vir na minha casa contar essa história de M&A e, como eu falei, cara, histórias de vida, tá? Vamos falar aqui um pouquinho, Walter, sobre o pós-M&A. O que mudou profissionalmente? Cara, para mim mudou muito pouco. Eu continuo com a cabeça de dono, óbvio que com uma responsabilidade ainda maior porque o negócio não é meu, e eu acho que isso é diferente. O que muda é só porque não é meu, a responsabilidade aumenta, porque quando o negócio era meu, eu arcava com as consequências ali de alguma forma. O negócio não sendo meu tem um impacto ainda maior. Então a responsabilidade aumenta de tomar decisão. E você faz parte de um grupo muito grande, então tem todo um contexto diferente. Mas tirando isso, cara, é a mesma essência de impactar a vida das pessoas através de tecnologia, de construir experiências incríveis. Eu acho que muda pouco, sabe? Você tem muito tesão, né? A gente conversa com você, tem muito tesão no negócio. Muito. Eu sou um cara extremamente apaixonado pelo que eu faço. Falei, a gente está no 4º ano pós-M&A e na mesma empolgação, querendo crescer, querendo fazer acontecer. Isso é muito legal, cara. Só ressaltar uma coisa aqui, que nós vamos para a segunda parte aqui, né, do nosso papo. Cara, Brain Up, lá da True Source. Cara, isso aqui que tá dando um gás bom pra gente, por isso que a gente tá nessa pilha, né? Nessa energia, nesse momento é muito gostoso, tá? Quem quiser, os caras mandaram até um cupom, você acredita? É mesmo? Pra gente divulgar aqui, Rodrigo20. Rodrigo20. Você imagina, quando você imaginou, hein? Que Rodrigo isso, 20. hein, rapaz? Quem quiser, cara, experimenta, isso aqui é maravilhoso, que dá energia, tem uma série de ingredientes aí, cara, que fazem o cérebro funcionar melhor, etc. Tem caloria, né? E não tem caloria, super baixinho. Meu amigo Patrick, lá o pessoal todo da True Source dando essa moral pra gente. Cara, esses dias um cliente que também tem uma empresa ligada à tecnologia, ele recebeu uma proposta e ele me perguntou, um grande grupo querendo comprar ele. Ele falou, pô, como é que vai ser? Esse grupo vai me comprar, eu vou trabalhar, vou colocar todos os meus desenvolvedores, meus colaboradores trabalhando só para dentro, ou isso aqui vai continuar sendo uma empresa que também atende clientes de fora. Vocês continuaram um pouco dos dois, vocês tanto atendem demandas internas como atendem demandas externas, né? Isso é uma grande dúvida de empresas, por isso que eu estou perguntando, de empresas de serviço que são adquiridas por outros grupos. Como que funciona? Qual que é a sua visão nesse tipo de aquisição, que é uma aquisição específica, assim, né? Eu acho que pode ter vários formatos, tá? E, para mim, cada formato tem ônus e bônus. Por exemplo, no nosso formato, a gente dividiu o negócio em duas grandes frentes. A gente tem uma frente que a gente atua dentro de Alpargatas, atua na transformação digital do grupo, e uma outra frente em mercado, que a gente continua crescendo o negócio,
atendendo clientes externos e grandes marcas brasileiras. E o grande ponto que eu vejo nesse formato que a gente adotou é que a gente mantém uma cultura muito forte, de uma independência do negócio, e isso preserva muito a cultura. A gente continua oxigenado e oxigenando. Vocês negociaram isso? Não, isso foi premissa? Não foi uma premissa. Isso foi uma decisão em conjunto. Acho que foi uma estratégia da Alpa super bem feita. Acertada, né? E a gente continua oxigenando, porque a gente trabalha com inovação. Inovação muda todo dia. E o fato de eu estar em mercado atuando com coisas novas, com desafios novos, isso ajuda a empresa a estar oxigenada e isso reflete, eu consigo agregar dentro do próprio grupo. Então, eu acho que esse era o intuito que nós tínhamos e que foi bem acertado, a gente segue com o plano. Muito bom, cara. É muito legal essa questão de... eu já fui trabalhar várias vezes no escritório de vocês. Você sempre, muito gentil, cedeu ali quando o nosso escritório da VPX estava reformando. E é nítido o quanto... eu conheci o antes, conheci o durante, conheci o após. Quanto que vocês conseguiram perpetuar. E não é mérito só de vocês. Acho que o comprador ele tem um papel muito importante de entender a importância, né, e de preservar essa cultura. Isso é muito legal. Eu falo que quem compra, ele tem a responsabilidade de preservar o ativo que ele tem, né? Então é importante entender as peculiaridades daquela aquisição e como preservar os principais ativos ali do que foi adquirido. Legal. Cara, pergunta importante, que tem que ter maturidade para ouvi-la e para fazê-la e para respondê-la. A transação de vocês é uma transação aberta, a Alpargatas é uma empresa listada, é uma transação de 6 dígitos. 9. Perdão, de 9 de 6 dígitos. De 9 dígitos. Eu estava fazendo a conta dos dígitos aqui. Não, eu também falei e fiz as contas, que é a cerveja. Eu já refleti muito sobre isso. Eu tinha um medo de assim, cara, o dia que eu talvez não precisar financeiramente acordar para trabalhar, como é que vai ser? Será que eu vou perder essa fome? Você fez negócios muito maiores do que eu fiz. O que te faz acordar todo dia e você acorda cedo pra caralho? O que te faz acordar todo dia para trabalhar, para entregar resultado, para se preocupar? Porque, assim, financeiramente, você não precisaria, etc. O que motiva? Você já refletiu sobre isso? Rapaz, essa pergunta é muito simples. Você só levanta da cama por um propósito claro, bem definido. Na vida, a gente precisa ter um propósito verdadeiro em qualquer área da sua vida. Seja no trabalho, na vida pessoal, na vida amorosa, com filhos, na vida esportiva, quem pratica o esporte, tendo um propósito claro, você vai levantar motivado, porque você tem um propósito. Você tem isso claro? Cara, e é louco que as pessoas trabalham a vida inteira atrás de dinheiro para descobrir que o dinheiro não é o grande propósito de vida, sabe? A gente precisa entender, eu acho que óbvio, tem pirâmide de Maslow ali com necessidades básicas, claro. Dinheiro tem que estar ali, ele é importante, ele te ajuda a ter acesso a coisas, mas não está ali a felicidade, não está ali o que te move. Então, ter um propósito claro, e eu tenho com a Oasis, um propósito de impactar a vida das pessoas, um propósito de transformar a vida através de tecnologia e construir um negócio sólido que, cara, eu levanto com a mesma motivação que eu tinha há 12 anos atrás, quando a gente estava fundando o negócio. Legal. E é óbvio que várias outras coisas dentro da sua vida, dentro dessa pirâmide de necessidades, você vai ressignificando, como o esporte e o propósito de fazer as coisas no esporte, de ser um exemplo para o filho, de dedicar tempo à família. Então a vida vai sendo ressignificada a cada etapa, a cada ciclo que você vive, né? Total. Então para mim isso é muito simples. Legal, cara. E conectando com isso, né, cara, acho que você é um dos caras que eu conheço que eu mais admiro. Eu vou chamar de equilíbrio, mas eu não quero que ninguém interprete como, nossa, o cara que... Não é isso, mas eu acho que você consegue trabalhar muito, você faz muito negócio, né, Walter, assim, você tem negócios imobiliários, você é o executivo, você é o diretor da sua empresa num grupo gigantesco, um dos principais e mais icônicos do Brasil, né, a Oasis é parte do grupo,
você é um cara que pratica esporte pra caramba, né? Você é um cara, eu vejo sempre lá você e o Rafa, seu filho, vocês têm um momento de vocês durante a semana, você com a Lua, sempre viajando em família, você consegue equilibrar com os amigos, tudo isso. Então eu admiro e tenho uma curiosidade de verdade como fazer isso. Eu acho que o seu dia é o dia que tem muitas horas, né? Apesar de você dormir cedo hoje, mas você acorda muito cedo, você consegue ser muito produtivo em todos os aspectos. Mais uma vez, eu vi você falando alguma coisa sobre não deixar patrimônio para os seus filhos, é isso? Rapaz, se você ouviu, não foi publicamente, mas sim, eu não tenho pretensão nenhuma de deixar patrimônio para meus filhos. Eu acho que um pai, o que ele pode deixar para um filho foi o que minha mãe me deu e meu pai me deu, que foi uma boa educação. Em relação a patrimônio, ativos, ele que corre e trabalha atrás do dele. Óbvio que é inegável que a vida dele vai ser mais fácil que a minha, porque ele começa de um ponto diferente, mas eu não quero dar a moleza nem a percepção. Ele que tem que correr atrás do dele e conquistar o dele. Total. Cara, ele vai ganhar a melhor educação que eu puder dar. Foi a melhor educação que minha mãe pôde dar, foi aquela que eu recebi, e eu corri atrás das minhas coisas. Aquele plano, nossa, eu preciso construir uma casa para o meu filho antes de morrer, e não sei o quê. Cara, tem zero disso. O que eu tenho que dar para ele é atenção, carinho, muito amor, muito tempo de qualidade, que você comentou. Eu faço muita coisa, mas a minha vida é muito intensa de segunda a sexta e muito intensa de sexta a domingo. Final de semana. Eu vivo o meu final de semana na mesma intensidade que eu vivo a minha semana, até para equilibrar e ter motivos para ter prazer de trabalhar, de conquistar. Mas como que você faz as coisas que você faz? Ué, gente, acorda 4 horas da manhã, simples, 5. Eu gosto de dormir cedo, então eu preciso acordar cedo. Eu vi um story seu ontem, 6h30 da tarde, você falou, eu acho que eu já vou dormir. Rapaz, eu tava indo dormir, eu durmo domingo 6h30, sempre. Só que eles me colocaram o jogo do Cruzeiro 6h30 da tarde. Aí eu resolvi assistir, aquela lambança. E aí eu fico nervoso e perco o sono, fui dormir às 10. É péssimo, eu prefiro não assistir e dormir quietinho. Muito bom. Contextualizando com isso aí, cara, a gente tá caminhando aqui pro final. Você nasceu em Nepomuceno, cara, cidade de 25, 30 mil pessoas, talvez. Começou a trabalhar moleque. Sim. Passou por muita coisa. Conta um pouquinho dessa fase pré-trabalho aí, pro pessoal entender quem é o Walter lá de trás, lá, né? Rapaz, o Walter lá de trás, eu venho de uma família muito empreendedora. O Walter Galvão, original, foi um dos maiores empreendedores que a cidade já teve, lá em Nepomuceno, e no final, no plano Collor, ele acabou falindo e tal. E eu acho que desde criança eu herdei essa expectativa desse DNA do nome que eu carregava, sabe? Acabou que eu carreguei um nome muito pesado do meu avô. Foi um cara muito famoso, que fez muita coisa pela cidade e tal, isso é muito legal. E eu acho que eu não tinha dimensão disso, só que por incrível que pareça, eu herdei essa veia empreendedora. Aos 15 anos eu tinha uma locadora de videogame, aquelas economia compartilhada, eu alugava por hora, R$1 a hora do PlayStation. Economia compartilhada. Hoje é chique falar, na época eu alugava R$1 a hora do PlayStation, tinha 4 PlayStations alugando lá R$1 a hora. Eu tive que deixar esse negócio para ir para a faculdade, fazer vestibular e tal, no colégio. Acabou que eu passei em 5 universidades públicas no vestibular direto. Então eu era um cara que tinha muita facilidade. Legal. Mas aí eu fui para Juiz de Fora estudar. Juiz de Fora eu não tinha dinheiro para viver, trabalhei na feira vendendo biscoito, vendia sacola na feira de verdura, sabe? Por algum tempo, nos primeiros 6 meses de faculdade. Depois eu consegui um emprego no telemarketing, trabalhei 2, 3 anos vendendo linha fixa móvel da Vesper. Isso não é da minha época. Cara, o cara que vendia uma linha fixa no domingo, em pleno século XXI, cara, vendia qualquer coisa depois. Vender empresa fichinha. No domingo, cara, eu brinco que lá eu aprendi talvez a minha skill mais importante, que é a arte de vender. E foi fantástico. E às vezes a gente reclama lá, nossa, estou lá trabalhando, atendendo telemarketing, super estresse, mas eu consegui colher as coisas positivas daquela situação. E, enfim, e aí depois assumi cargos de gerência. Minha vida foi muito precoce em gestão e tal. E em 2012, estava com 23 anos, fundei a Oasis. A gente já fiz várias outras coisas. É legal que as pessoas veem as coisas que dão certo.
Ninguém pensa nas outras dezenas de coisas que deram errado. Eu tive muita sorte, vários negócios meus serem bem-sucedidos, mas também teve coisas que eu trabalhei que não funcionaram, mas eu acho que é isso, né? As pessoas veem o palco que dá certo. Total. Cara, quero te agradecer demais pelo tempo. Não sei quanto que seu tempo é corridaço. Tenho o prazer de dizer que sou seu amigo, prazer de dizer que eu acompanhei de perto o movimento que você fez, os movimentos que você está fazendo. E eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer negócio junto. E tenho certeza que quem está em casa ouvindo também curtiu demais essa sua simplicidade e leveza para falar sobre temas tão complexos. Eu acho que é o seu diferencial. Quer deixar um recado para a turma aí? O que você diria para quem está empreendendo, seja para vender, seja para ganhar dinheiro, seja para se divertir, ter propósito? O que você deixa de recado para a turma? Eu acho que o que você acabou de comentar é uma ótima dica. Faça as coisas de forma leve, de forma original, mantenha seu propósito fixo, não abra mão dos seus princípios e tudo que vier vai vir por consequência do seu trabalho, não tem jeito, sabe? Eu acho que é isso. Se eu puder impactar, se eu pude impactar a vida de alguém aqui que está assistindo de alguma forma, eu já vou ficar super feliz e o convite seu é sempre uma honra. Obrigado. Muito feliz de conhecer sua casa. Nunca fui convidado para um churrasco, nada. Agora para o podcast ele me convida, eu estou aqui, gente. Firme e forte. Qual que é o seu Instagram pro pessoal te seguir? @Walter_com_W Galvão Neto. Boa. Pessoal, esse foi mais um episódio do Zero ao Exit com meu amigo, meu irmão, Walter. Muito orgulhoso de ter recebido você aqui em casa. Espero que o pessoal curta. É claro que é mentira, eu já chamei várias vezes para vir aqui comer churrasco. Não deixe de me seguir no Instagram, @o_Rodrigo_Miranda, seguir a VPX, @VPX Company. Dá o like, compartilha a história desse cara fenomenal, fenomenal. Sou seu fã, você sabe disso. Avalie com 5 estrelas, propaga essa mensagem que é muito importante para a gente continuar fazendo esse papel de trazer histórias tão incríveis de quem dá certo, né? Porque eu acho que o dar certo aqui não é vender empresa, o dar certo é ter essa alegria, ter essa leveza. Verdade. Eu tenho certeza que vai fazer mais 50 negócios pela vida, porque tem muito tempo pela frente ainda esse cara aqui. Estamos só começando, né? Estamos só começando. Até o próximo episódio, eu conto com vocês no próximo. Dá o like, comenta, sugere gente para a gente trazer aqui, que é muito bacana fazer esses papos. Eu aprendo mais do que todo mundo, espero que vocês gostem também. Até a próxima. Valeu, pessoal.